4, 3, 2, 1. Olá, profissionais da saúde estética, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do seu podcast Gostei. O podcast voltado para as profissionais da saúde estética. Esse podcast é feito para vocês e a gente vai sempre manter a promessa do primeiro episódio, trazer temas relevantes e principalmente convidados que são referência no mercado. E hoje a gente tem muito prazer de trazer duas grandes profissionais que são relevâncias no mercado, que fazem um trabalho diferenciado, né? E eu gostaria muito de, antes de começar a entrevista, pedir o apoio de todo mundo que está nos assistindo. Esse podcast ele é transmitido tanto no nosso canal do YouTube, então é fundamental que vocês se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, marque o sininho de notificações e também esse podcast estará em todos os players de streaming. Então você pode ouvir também no seu carro, compartilhar com todos os seus amigos, porque o apoio de vocês é fundamental. E hoje, sejam muito bem-vindas, né, duas doutoras. Primeiro a doutora Cláudia Oliveira. Tudo bom, doutora Cláudia? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E também a doutora Eide Oliveira. Como é que você está, doutora Eide? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Sejam muito bem-vindas vocês. Obrigada. É um prazer ter a participação de vocês aqui no nosso podcast, privilegiando. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito construtivo. E eu queria que vocês começassem se apresentando para o nosso público, por mais que eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão nos acompanhando que conhecem vocês, mas como vai ser para o Brasil e para o mundo, queria que você se apresentasse, doutora Cláudia. Olá pessoal, meu nome é Cláudia, sou graduada em Estética e Cosmética pela Camburi, sou pós-graduanda em Estética Avançada pelo IDS Health, tenho mais de 20 cursos livres na área da estética, fora a faculdade, né? Sendo eles nacionais e internacionais, sou professora de cursos livres, tenho um estúdio que chama Estúdio Cláudia Oliveira, Estética Avançada e by Duda Cílios, né? Que a gente também tem profissionais que trabalham com a gente. A gente trabalha com facial, corporal, designer e também ministramos alguns cursos livres VIPs. Isso, que ótimo. Esqueceu de falar empreendedora. Empreendedora na área da estética. Incentivo mulheres a começarem assim como eu comecei, lá do zero. Eu tinha um bebezinho na época que eu comecei e eu tava deprimida de ficar só em casa, sem nada pra fazer. Eu vi a novidade, curso de alongamento de cílios. Fiz em mim, porque todos os cursos que eu faço em mim ou em alguém da minha família para testar o procedimento, né? Para depois estar ali fazendo nas clientes. Fiz e foi uma coisa assim que deslanchou, que eu tinha tanta cliente, mesmo eu tendo que parar para dar mamar, para trocar meu filho. Eu começava a atender das 2, porque na época eu ainda fazia faculdade, até 10 da noite. Então assim, sábado, domingo, a indicação foi tanta, que eu tive que arrumar mais pessoas para trabalhar comigo. E eu achei assim que só isso já estava pouco para mim. Aí eu fiz o curso de design de sobrancelha, micropigmentação, tava pouco, porque eu sou egoísta e exigente e quero mais. Fiz faculdade e cada dia que passa quero mais. E meu intuito é mexer com injetáveis, que é a sensação do momento no nosso mercado da estética hoje. Isso é ótimo, Muito bom, né? Isso é ótimo, todo o planejamento que você fez. E pra gente é um prazer ter você e também a doutora Eide aqui para poder falar sobre a realidade do mercado. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre a verdade nua e crua do mercado de saúde estética, que muitas vezes a gente vê no Instagram, né, algumas coisas que não são verdadeiras, e a gente trouxe duas profissionais que construíram as suas carreiras, hoje são referência no mercado. E queria que você se apresentasse, doutora Eide Oliveira, para o nosso público. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Eide Oliveira, né? Sou esteticista cosmetóloga, trabalho nessa área tenho especialidade em tricologia, né? Fiz aí uma pós em tricologia, também tenho uma pós-graduação em estética avançada e sou também pós-graduanda da estética avançada aqui da IDS, né? Que é um prazer estar aqui com vocês. Também, atualmente, eu estou fazendo uma pós-graduação em terapias, que é da acupuntura. Amo estudar, né? Eu falo sempre para as minhas alunas, porque atualmente eu
atendo também tanto no meu espaço quanto estou na área da docência. E eu falo que é uma coisa que me apaixonou, que foi levar conhecimento, né? Tá dividindo um pouco do conhecimento que eu tenho com as minhas alunas, né? Amo demais estar ensinando, levando conhecimento e também cuidando, né? Eu acho que o cuidar é muito especial, né? Nessa área, tanto de tricologia como de terapias, né? Atuo na área de corporal, facial e capilar. Tenho uma equipe que me ajuda, né? E eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que iniciar, né? O segredo é dar o primeiro passo. Não existe nada que seja impossível desde que você queira, né? Quando você quer dar o primeiro passo, tudo se torna possível. Com certeza, né? E a gente fica muito orgulhoso, principalmente que vocês trabalham nessa área da estética, que está tão ligada na questão da autoestima, né? Vocês ajudam as pessoas a evoluírem, né? Às vezes vocês fazem um atendimento onde ele está com uma baixa autoestima, né? Apresentam, acho que a grande maioria dos clientes que vocês têm, né? Então vocês ajudam realmente, transformam a vida das pessoas. E a questão do empreender, né? Hoje em dia a gente observa o quanto de mulheres têm buscado essa área, né? Não só mulheres, como homens também têm buscado muito essa área da estética, né? Tanto a estética básica como a estética avançada, eu vejo a grande procura. Não, com certeza. Isso é muito e bom. Principalmente nesse mundo que a gente vive, que é um mundo que está tão ligado à questão da imagem, né? Hoje você precisa ter uma imagem apresentável, principalmente nesse mundo de Instagram, de mídias sociais, é extremamente importante e o trabalho que vocês fazem é fantástico. E é por isso que é um dos objetivos do nosso podcast, tá valorizando as profissionais da saúde que muitas vezes não têm o devido valor, né? Dentro de um mercado tão grande. Até no primeiro episódio do nosso podcast dessa temporada, a gente falou a respeito do tamanho do mercado. O mercado de estética hoje, brasileiro, é o terceiro maior mercado do mundo. Movimenta milhões, né? E muitas vezes não se valorizam esses profissionais. Então por isso que esse é um dos nossos objetivos. E hoje esse episódio, a gente está realmente para bater um papo e conversar a respeito da construção da carreira. Como vocês construíram, né? Como foi ali desde o início. E vocês são grandes exemplos, eu acho que para todos aqui que estão assistindo, porque vocês começaram ali, como você disse, começou do zero, né? Isso. E construíram toda a carreira, um nome no mercado. Então hoje a gente vai falar a respeito disso, né? Dessa construção de carreira. Como que vocês se tornaram essas grandes profissionais que são hoje. E aí eu queria começar com vocês falando a respeito do seguinte. O que levou vocês para ir para a estética? Você falou que você teve um início, estava com um filho pequeno. Não, mas o que não que foi você só levou? isso. Foi Você sabe o que acontece? o grande start para você Olha começar? pra você ver, tanto que é engraçado as coisas. Desde quando eu tinha uns 17 anos, todo mundo falava pra mim, faz um curso de design, faz um curso de massagem. Eu nunca dei muita atenção não, eu sempre trabalhei em outras áreas, fiz outra faculdade, que é administração, que eu nem conto. Design de interiores, assim, muitas, faltou 6 meses pra concluir. E assim, é uma coisa que eu nunca imaginei que poderia deslanchar. E aí foi quando eu resolvi ir para a área da estética, e foi uma coisa foi puxando a outra. E cada vez vai puxando mais, entendeu? Com certeza. É engraçado, né? E quando eu tava na faculdade, eu falava, eu quero dar aula. Aí todo mundo falava assim, como que você vai dar aula? Eu falo, eu quero dar aula. E eu dei aula, e eu vou dar mais aulas ainda. Porque é interessante, é muito gratificante você ensinar as pessoas, você vê nelas ali começar do zero, entendeu? Pessoas que não acreditam nelas mesmas. E muitas vezes você faz elas acreditarem nelas. Eu acho que assim, a gente tem que ter até um pouquinho de psicologia, né, nessa área. Porque assim, a gente tem que elevar a autoestima das pessoas. Né? Não assim, é gratificante isso tudo. Pra mim é. Às vezes eu sinto mais gratificante, assim, não pelo dinheiro, mas pelo fato de elas aprendendo ali, pelos procedimentos que eu faço, vendo minhas clientes felizes, é mais gratificante que tudo. Pra mim é. Não, com certeza. E a psicologia está extremamente tá interligado, né, com os atendimentos clínicos. Que sai isso, né, doutora Eide? Está fazendo um curso de psicologia? Isso. É até engraçado, André. Eu falo, às vezes as pessoas perguntam, nossa, você está saindo de uma área e entrando em outra totalmente diferente. Eu falei, ao contrário, né? Eu estou fazendo uma área onde interliga, porque muitas vezes nossos alunos, eles precisam ter essa visão e ser entendidos, assim como nossos clientes.
E hoje em dia, né, você acaba trazendo para essa área todos os âmbitos: estética, saúde, beleza, né, saúde mental, saúde física. E Mas tá sabe tudo o que eu englobado, né? percebo? Assim, ó, muitas das vezes minhas clientes tem algumas que chegam pra baixo e falam, não, vamos fazer uma ventosoterapia, faço uma massagem relaxante, elas já saem de lá até com a autoestima melhor. A gente tem que procurar o bem-estar, não físico, como mental de nossos clientes também. Isso é interessante. Claro. Sempre. Eu acho que é por isso assim que eu tenho muito cliente, porque eu não trato só o corpo, eu trato a mente deles também. Muito bom. Com certeza. Eu Né? falo que é até interessante, sabe, André? Eu sou maranhense de rocha, né? Com muito orgulho. E desde muito cedo eu me encantei por essa área, que era a área da estética, né? A área do cuidado. E aí, desde muito nova, mãe muito nova, tive filhos né, muito cedo. E muita gente falava, eu não acredito que vai dar certo, né? Eu falo que eu vim de baixo, então assim, fui cuidadora, fui do lar mesmo, trabalhava, né, fazendo faxina com muito orgulho. E apareceu a oportunidade de fazer meu primeiro curso, que foi o de cabeleireiro, né? A princípio eu pensei, será se vai dar certo? Será se eu tenho jeito para coisa? E aí as coisas foram acontecendo. Só que lá no Maranhão eu achava assim que eu precisava de mais e que eu precisava voar, né? Então eu fui fazendo cursos. E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, me especializar, e foi onde criou-se, né? Eu falo que uma nova ED, onde eu aprendi os cursos da área da beleza, cabeleireiro, iniciante, manicure, depiladora, e como uma boa geminiana, nunca quer nada, nunca quer uma coisa só, né? Sempre tá fazendo várias coisas. E assim eu fui entrando no mercado da beleza, né? Cabeleireiro, manicure, depiladora, maquiadora, Mas design de sobrancelha. você acreditava em você mesmo no início ou não? Ou outras pessoas fez com que você acreditasse em você mesma? Na verdade, foi até interessante. O que fez eu acreditar em mim mesma foi eu fazer um curso, né? E eu abri, assim, na raça. Eu abri uma portinha na minha casa e comecei a trabalhar. E um dia chegou uma pessoa, né? Até que se ela ver esse podcast, ela vai lembrar. É uma pessoa que é de Brasília. E ela estava andando na minha cidade lá e precisou fazer uma escova. E aí eu muito animada, a primeira cliente, eu falei, vou atender essa cliente. E aí lavei o cabelo dessa cliente e fui escovar. E ela, no meio da escova, ela parou, olhou pra mim assim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Falei, pode falar. Ela falou, no meu salão de beleza você não serve nem pra lavar um cabelo. Sério? E aí ela falou assim, aí ela contou a história dela, né? Que ela tinha lá um grande espaço com várias outras funcionárias e falou assim pra mim que se eu quisesse ser boa naquilo que eu estava pretendendo, que eu deveria me especializar e procurar, né, meios para me ser melhor naquilo que eu estava fazendo. E aquilo nasceu uma vontade, um desejo tão grande de ser boa naquilo que eu fazia, né? E eu falei, tá pouco. Ela tá certa. Eu poderia muito bem ter desistido naquele dia, lógico que foi, né, abalou, eu fiquei triste, mas eu peguei aquilo que ela tinha falado e eu falei, eu vou atrás de novos rumos. E foi onde realmente eu fui buscar conhecimento e eu dou graças a Deus, né, por essa crítica positiva, que foi pra mim positivo, né, e aí eu comecei buscando, me especializando e cada dia eu querendo mais. Engraçado. A sua história foi um pouco diferente da minha, porque como eu tinha bebê, eu atendi em casa, porque meu ex-marido não deixava eu trabalhar fora, porque ele era muito bebezinho. E eu só atendia por indicação. E há 9 anos atrás, aqui em Goiânia era o quê? Lash designer era 8. E eu era uma das 8. E eu fiquei meio estagnada no tempo por causa do bebê. Só porque aí todo mundo falava pra mim assim, ai, dá curso, você é boa pra ensinar. E assim, eu ficava com medo, com receio. Outras pessoas acreditavam em mim, eu mesma não tinha na época a confiança que eu tenho hoje. E acabou que eu dei curso de graça pra uma amiga que queria ir embora pro exterior, pra ela não ir, eu dei um curso de graça. Dei um pra uma mulher que assim, ela sabe quem que ela é hoje, porque hoje ela tá lá em Simão, apanhava do marido, era terrível.
Então, assim, essas mulheres que estão lá embaixo dependem financeiramente do marido pra tudo, eu sempre ajudava todo mundo. E acabou que isso, assim, trouxe tanta cliente, tanta pessoa, porque eu acredito que a boca é a propaganda a melhor. Eu acredito que é. Então, assim, foi uma coisa que nem minha família acreditava. E meu filho, quando ele tinha 2 anos, perguntava assim pra ele, cadê sua mãe? Porque aí depois ele já ficava com outras pessoas, né? Tá fazendo filhos. Ele não sabia falar, tá fazendo filhos, ele falava, tá fazendo filhos. Então, assim, é coisas assim, até hoje, que eu lembro, eu não acreditava em mim, outras pessoas acreditavam e eu não. Mas o mais importante que vocês duas tiveram um ponto em comum é a questão de não desistir. Né? Provavelmente vocês devem ter enfrentado várias críticas, às vezes críticas construtivas, críticas destrutivas, né? No meio do caminho, mas que serviram como combustível para você, né, se especializar, buscar, né, se aperfeiçoar. Mas sabe por que as pessoas acreditavam em mim? Porque tudo que eu quero eu vou pra frente. Eu vou até o fim, finalizo. Isso. E não só da minha parte, eu incentivo outras pessoas. Da mesma forma que eu quero sair bem, eu quero que outras pessoas, até pessoas que eu não conheço, elas fazem cursos ali, eu faço qualquer procedimento, eu quero que elas fiquem bem, felizes, entendeu? Eu quero que todo mundo fique ali, ó, tranquilo, feliz. Não, claro, e assim, e é muito importante você utilizar isso como combustível. Desculpa eu ter te interrompido, continua. Não, que isso. Pois é, como eu havia falado, né, e eu sempre agradeço muito por eu ter essa confiança em mim, entende? Eu acredito que a gente necessita de pessoas para estar, assim, às vezes nos motivando. É muito bom quando você tem alguém que vai e fala assim, vai lá que eu tô aqui contigo. Mas quando você acredita em você, tem um sabor diferente, né? E eu sempre, graças a Deus, eu sempre acreditei em mim. E eu sempre lutei, eu busquei. Eu não sabia onde iria dar. Eu sempre guardei uma frase que minha mãe falava sempre, ela dizia assim, filha, o estudo não ocupa espaço. E isso foi algo assim que marcou, né? Então, sempre desde muito nova, eu sempre tinha aquilo na cabeça, né? Eu falei, não, eu vou estudar porque o estudo não ocupa espaço. Então, quanto mais eu estudar, melhor vai ser. E aí chegou ao ponto, né, um dia eu recebi um convite de uma amiga e falou assim para mim, eu já era empreendedora, porque primeiro eu me especializei na área da estética, eu era enfermeira técnica, né, antes, e aí cheguei a ser enfermeira técnica, cheguei a atuar, e aí uma amiga minha falou assim, por que você não faz um curso de estética, sendo que você já tem um salão de beleza? E aí eu falei assim, sabe, eu vou fazer o curso de estética. Olhei a grade, me interessei e assim, fui de cabeça, né? Uma época muito difícil porque eu estava num empreendimento muito grande, já estava aqui no Goiás, né? Eu falo que o Goiás ele me recebeu de braços abertos. Sou muito grata, é uma cidade assim maravilhosa, dá muita oportunidade para quem chega. E aí foi onde eu tive a oportunidade de crescer na estética. Antes de eu terminar o curso de estética, eu já engajei na pós-graduação de estética, né, avançada. E logo já fui para uma pós-graduação de tricologia. E aquilo me fascinava. Quanto mais estudava, mais me fascinava. E eu sempre pensando comigo, o ensino ele não vai ocupar espaço, né? E sempre me motivando, é o combustível que me motiva. E um belo dia uma cliente falou assim para mim, Eide, você ensina tão bem, por que não dar aula, né? Ministrar cursos? Eu falei, não, eu não fiz estética para ir para docência. E não pensei no caso. E ele gerou no meu coração. Você já pensava nisso desde quando eu estava na faculdade? Você gerou no meu coração. Eu lembro que eu estava na pós de tricologia, né? Eu uma pessoa que eu sou muito grata, né? E a professora, ela chegou e me olhou, me avistou e falou assim para mim, numa apresentação de trabalho, ela falou se eu não tinha interesse na docência. Eu falei, não, nunca tive. Ela falou, tô tentando lembrar o nome dela aqui, até o final eu falo, porque para mim é uma referência na área de tricologia.
Ah, tá. E ela chegou pra mim, isso eu não vou esquecer nunca. Ela falou assim, você tá pronta. Você só precisa estar no local certo com pessoas certas. A sua energia, ela reverbera positiva. E tem tudo para que você atue no mercado da docência e se dê muito bem. E aquilo entrou no meu coração e eu pensei, eu falei, deve estar doida, né? Eu dando aula, querendo ou não, eu me expresso, às vezes falo muito, mas eu tenho meu lado tímido. E eu fiquei imaginando. Toda que tá pensando. Tenho, sou tímida, claro. Não sei aonde, gente. Desde ela. E aí foi onde eu tive a primeira oportunidade, né? Numa escola que hoje eu sou muito grata por ela, que é a Euramérica. E desde então, graças a Deus, eu só fui melhorando a cada dia. Né? Amo o que eu faço, eu falo que essa área de ensinar pessoas, de passar o que você entende, é muito bom. E quando você faz. E a gente aprende muito mais quando a gente ensina. E é cada história, né, André? História de superação. Exatamente, tem muitas alunas que. Eu falo que uma das minhas metas, né, formar mulheres mesmo, pegar esse pessoal que é interessado na estética, não só mulheres, mas como homens, e poder estar ensinando o máximo que eu puder e estar colocando nesse mercado de trabalho, porque é fantástico. Ah, você já deu aula pra homem? Gente, deixa eu contar uma coisa que é muito engraçada. Gente, eu dei aula de alongamento de cílios para um homem que mora em Tocantins. Na cidade dele não tinha ninguém. E ele era homem mesmo. E assim, ele queria praticar ali para atender os clientes. Eu achei assim, o máximo. Foi o primeiro homem que eu dei aula, achei super interessante. E ele saiu super bem no curso. Não, mas realmente é um tabu que está sendo quebrado, né? Principalmente isso é bobeira. Né? Porque muitas pessoas acreditam que é só um mercado para mulheres, um mercado feminino, e não tem nada a ver, né? Tem grandes profissionais, a gente até conhece alguns profissionais em Brasília que são referência no mercado e são homens, não tem. Eu acho que hoje não tem mais esse tabu entre profissão de homem e profissão de mulher, eu acho que isso não existe mais. E a gente vai quebrar esse tabu dentro da estética. Com certeza isso vai ser quebrado, né? E assim, é muito interessante ouvir vocês com relação ao início, como que foi difícil o início, como que vocês galgaram esse caminho, né? E aí eu queria muito falar para vocês, assim, quais foram essas dificuldades, além das críticas que vocês ouviram, mas qual foi a dificuldade que vocês encontraram? Desculpa até te interromper. O meu início eu não tive muita crítica, as pessoas ficavam falando era pra mim fazer novos cursos, pra mim fazer faculdade, pra mim fazer novas coisas. Eu tive mais crítica depois que eu tava graduada. Por incrível que pareça. Olha tanto que é engraçado. Não, mas assim, sempre tem alguém que eu costumo brincar o seguinte, né? A gente tem aquele jargão do futebol que, né, só erra o pênalti quem bate, né? Infelizmente tem algumas pessoas que tem às vezes, não teve a coragem de começar dentro de uma carreira e quer criticar quem fez. Exatamente. Né? Então isso acontece muito. Né? Eu acho que não só no meio da estética, eu acho que todos os mercados. Eu tenho que ter feito algo melhor que você. Então, assim, a gente hoje tem que absorver só o que realmente é necessário, né? Claro. Críticas destrutivas tem que entrar no ouvido e fingir demência. Apesar que não é todo dia que a gente tá bem, mas mesmo assim, né? Com certeza. Tem que fazer dessa forma. E aí, como que foi a questão da dificuldade que vocês encontraram nesse mercado para construir hoje a clínica que cada um de vocês tem? Então, depois que eu saí da faculdade, assim, eu fiquei meio perdida. Na verdade, na época que eu tava na faculdade, eu dei uma adoecida, meu TCC eu tava de atestado, eu nem precisava apresentar. Eu falei pra professora assim, mas por que você tá falando? Se ela ver, ela vai entender. Por que você pediu pra eu apresentar esse TCC? Ela virou e falou assim, porque eu sempre acreditei em seu potencial. Aí eu pensei, eu sou fodona mesmo. Diferente da Claudinha, né? Eu sempre fui mais comunicativa, assim, eu nunca deixei as pessoas fazer as coisas pra me abalar, não. E minhas alunas, eu não aceito aluna minha nenhuma desistir. Ai, não dou conta, dá. Todo mundo dá conta de fazer o que quer. Você só não dá conta de fazer se você tiver preguiça e não tiver persistência. Isso mesmo. Eu penso dessa forma. É o certo, né? A gente consegue fazer o que a gente quer. Com certeza. Em todas as áreas. Com certeza. Diferente da Claudinha,
Enfrentei sim, inclusive preconceito, né? Nesse âmbito da estética, né? E beleza. Tive vários preconceitos. Eu falo que é Brasil, né? Então, assim, é bem complicado quando se fala, porque... Gente, eu também tenho que... Você quer que eu conto primeiro? Que aí você vai entender. Esses tempos atrás, um ano atrás, vocês vão ver se não é o mesmo dela, quer ver? Um ano atrás eu tava dando aula, eu tenho 2 filhos, gente. Eu tenho um filho de 20 anos e um de 10. E assim, eu dava aula de outras matérias, a professora de massagem olhou pra mim e falou assim, nossa, que barrigão. A menina tem 20 anos, não tem um filho, a barriga dela dá 4 da minha. Então assim, tem dia que pegar a gente pra baixo, eu olhei e falei, eu ficava caladinha, porque eu não gosto de magoar as pessoas, assim, a gente tem que pensar, né? Aí um belo dia eu falei assim, minha filha, eu tenho 2 filhos, olha pra você. Você que tem que tratar, não só seu corpo, mas sua mente também. Porque assim, não é todo dia que a gente tá legal e tem que ter uma certa educação. De vez em quando a gente tem que dar umas podadas também nos colegas, porque tem uns o que mais atrapalha a gente, os colegas. Ó, é um puxando o outro, não é? Em vez de todo mundo se unir, não. Eles ficam assim, algumas pessoas se unem, as outras vai puxando. Não é? Com certeza, isso é difícil. Eu tive vários, na verdade. E eu falo que é o combustível para que eu nunca desistisse. Eu falo que as coisas elas acontecem no tempo certo e da maneira correta. Sim. Eu jamais pego, né, as dificuldades e transformo nelas como se fosse barreira de impedimento para que eu seguisse. Sim. Tive preconceito por conta de cor, né? Sério? Tive preconceito por conta de gordura, né? Mas você tá na área da estética e você dá aula, né? Mas você tá acima do peso. Tive esse tipo de preconceito. Tive preconceito no meu estabelecimento, né? Como empreendedora. Eu sempre... eu lembro que na época eu tinha 6 pessoas que trabalhavam comigo e moças muito bonitas, né? Digamos-se de passagem, meninas maravilhosas que ficaram comigo. E cliente chegar e falar, eu vim indicada, eu queria fazer meu cabelo com a Eide Oliveira, né? E quando eu me apresentava, a pessoa olhava pra mim e dizia assim, depois eu volto. E eu falava, aí teve um caso assim, né, que foi uma pessoa que foi indicada, falou, eu queria fazer meu cabelo com a Eide. Eu falei, sou eu. Pois não, sempre fui muito, né, sempre tentei atender o máximo possível, o melhor, dar o melhor de mim para as minhas clientes. E aí ela chegou para mim e falou assim, é você? Eu falei, sim, sou eu. Ela, não, depois eu volto. E aí eu senti na hora, eu falei, alguma coisa tá errada. Eu lembro que nesse dia eu tava conversando com as meninas, eu tava até mostrando o uniforme que a gente ia usar. E aí ela falou, não, eu não vou fazer cabelo hoje, não. E eu falei, senta aqui na cadeira. Então eu comecei a puxar um assunto com a cliente, perguntei como que ela tinha encontrado o meu espaço, né? E ela falou, não, eu tava no postinho e tal, e eu vi um loiro muito lindo e eu amei. Eu queria fazer, mas hoje eu vi que não é um dia bom. E aí eu conversando com essa cliente, aí ela falou, aí eu tentei, né, argumentar ao máximo e consegui convencer ela a fazer o cabelo. Ok, dali eu comecei a fazer o procedimento, não mirava muito o olhar nela, porque aquilo, lógico que eu fiquei, né, magoada. Eu falei, por que essa mulher não quer fazer o cabelo comigo? Mas eu sou muito assim, quando eu tenho um desafio eu começo a orar. Então eu acho que fico em silêncio, né? E fui fazendo o cabelo daquela cliente. Quando eu terminei o cabelo dela, ela pegou no meu braço, olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim, me perdoa. Isso eu não esqueço nunca, sabe? Eu falei, o que foi? Ela falou, eu fui preconceituosa com você. Eu cheguei aqui e eu achei que você não teria capacidade de dar conta de fazer meu cabelo. Talvez pela forma que eu estava vestida, talvez porque as meninas que estavam comigo, né, o porte era diferente, né, a forma que elas estavam, talvez por isso. E aí, através dessa moça, eu ganhei vários outros clientes. Mas assim, foram coisas que passaram na minha vida e que hoje eu louvo a Deus e eu agradeço, porque eu acredito que foram isso que fez com que eu fosse forte, né, e visse o quanto eu me tornei a pessoa que eu sou hoje,
que é uma pessoa do coração, né? Eu falo que eu tenho um coração diferenciado. Deus coloca pessoas ruins também na nossa frente, mas ele tira rapidinho, então, porque a assim, nossa vida é só... aí assim, permanece. passei por vários tipos de preconceito que só me colocou acima, né? Que só me fez pensar que eu teria que ser melhor, que eu teria que... É tanto que hoje eu faço psicologia por esse motivo. Para entender melhor o que se passa na cabeça do meu cliente, na cabeça do meu aluno, né? As pessoas que vivem em volta de mim, porque isso ajuda, sabia? É a empatia. Eu falo que quando você entende o outro, as coisas se tornam mais fluidas, né? Então você consegue ter uma visão diferente, né? Então trazer assim uma estética mais voltada tanto não só para a beleza, mas para a saúde interior. Eu acredito muito nisso, né? As pessoas às vezes ela vem fazer um procedimento não só pela beleza, né? Mas às vezes porque quer ser ouvida, às vezes, muitas vezes porque está com algum problema. E eu acredito que nós, momento dela, né? Claro. Eu acredito que nós temos muito a somar na vida dessas pessoas, Com certeza. né? Acolhendo ela, recebendo. Eu falo que a qualidade técnica ela é necessária, sim, né? Executar o trabalho com excelência ela é necessário, mas o ouvir, né? O ouvir o cliente, Com certeza. o dizer eu estou aqui para te ajudar, Não, Eu né? te vejo. Passar a confiança. Isso é muito agora eu vou interessante. falar E é uma dela. questão tão assim, né? A gente está em pleno 2022, a gente está realmente assim, quanto tempo a gente vê homem indo para o espaço, a gente evoluindo tanto tecnologicamente, em todos os sentidos, e a gente ainda ficar preso a essas questões, né? Preconceito racial, é tão fora de moda, preconceito racial, Gordofobia, né? Gordofobia, né? questões de homofobia, né? São tantas. Hoje assim, Eu a gente tem que ter o atendo respeito, toda a gente tem que ter o respeito pela diferença. Todos nós somos iguais, né? Focar muito mais na questão técnica. Como você disse, você demonstrou para a pessoa que você era uma grande profissional e tinha um conhecimento. Sim. Então, assim, você destruiu o preconceito. Isso é muito legal, é o que a gente costuma falar, né? A gente tem que deixar essa porta, não tem que bater na porta não, tem que meter o pé na porta e mostrar realmente que é um profissional capacitado. Então, assim, a gente sente muito orgulho de ter você aqui, tá falando isso, tá compartilhando com a gente essas histórias, principalmente que vocês são um exemplo para todas as profissionais que estão começando, vendo as dificuldades. Porque a gente vê às vezes um glamour tão grande no Instagram, parece que, a gente até estava falando nos bastidores aqui, que às vezes assim, parece que ninguém tem problema, né? Ninguém nunca enfrentou problema nenhum. E a verdade no e cru é totalmente o contrário. Para vocês chegarem no patamar que vocês estão alcançando hoje, né? E a gente torce muito para que alcance ainda muito mais. Sim. Vocês enfrentaram uma série de dificuldades, tiveram força de manter, né, em pé. E isso pra gente é muito importante mostrar isso pro nosso público. Obrigado por vocês terem compartilhado todos esses momentos aqui com a gente. Não tá acabando não, hein, gente? Eu só tô agradecendo. Né? E aí eu queria muito que vocês falassem um pouquinho sobre a questão assim do início. Como vocês fizeram para ter a carteira de cliente que vocês têm? Como vocês fizeram no início para fazer essa prospecção dos clientes? Até a Cláudia falou que no início era uma das 7 pessoas que tinham conhecimento sobre uma técnica. Então, como que foi que você fez para fazer esse desenvolvimento com seus clientes, montar a carteira? Eu acho assim, a propaganda boca a boca ela é melhor. Eu acho que também a curiosidade de eu atender só por indicação. Mas por que ela atende só por indicação? O que ela tem tão bom? Porque eu atendia dentro da minha casa, inclusive meu estúdio é dentro de casa até hoje. Já levei pra fora, não funcionou. Funciona dentro da minha casa mesmo, não tem jeito. Porque eu atendo até 23 horas. Você não pode? Meia-noite você pode? Eu posso. Eu não tenho tempo ruim comigo, não. A hora que fica melhor pra minha cliente, eu tô lá, firme e forte. E ela chega lá em casa e fala assim, nossa, mas parece que você é tão grandona. E vê um toquinho de gente, assim, você é tão pequenininha. Então, assim, eu acho que a melhor propaganda que foi a de indicação. E até hoje, as indicações são as que eu tenho mais clientes. Porque a gente identifica muito profissionais que recém-formadas, que formaram, como que é a questão dela prospectar cliente, trazer o cliente, fazer esses atendimentos, né? A Cláudia falou que foi por indicação. Como que foi na sua realidade? Então, a minha realidade, como sempre, né? Eu falo que tudo tem seu dia e sua hora.
Eu louvo a Deus, né? Eu falo que eu tenho um parceirão do meu lado. Então, assim, meu esposo, ele me ajuda muito, né? Sempre tá do meu lado. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, ele falou, você vai montar seu próprio negócio. Me responde uma coisa antes que eu esqueça. E como você tem tempo estudando, desse jeito e trabalhando pra esposa e filho? Essa eu quero saber. Tenho tempo, Claudinha, né? Tenho esposo, tenho 2 filhas, né? Falo que eu tenho 2 cachorros, uma nora e 2 filhas, né? E assim, graças a Deus, sou muito feliz. Eu falo que a gente se apoia, né? A gente vive muito juntos e quando tem família, as coisas, né, elas encaminham. Então eu sou muito junta com meu esposo, minha filha, então a gente, onde tá, um está, o outro tá junto. E sempre sobra um tempinho, né? Eu falo que o tempo quem faz é a gente. Eu vou te falar um negócio, então você foi privilegiada, porque eu acho que quando eu tô carreira solo, eu vou lá no alto. Quando eu não tô de carreira solo, eu descampo pra baixo. Eu carreira solo, eu levanto e carreira alta. Eu não, Claudinha, eu consegui trazer o meu esposo para a área da estética, né? Hoje, atualmente, ele é cabeleireiro, ensinei, mesmo? Depilador dos bons, né? Mesmo? Minha filha é maquiadora, né? Maquiadora profissional, ela também é new design, só tem 13 anos, né? Todo mundo. O meu filho de 20 anos, deixa eu contar a pior parte que vocês vão chorar de rir. O meu filho tem 20 anos. E aí eu dava os cursos VIP, as pessoas vinham de interior, minhas alunas interior de Goiás, as alunas indicam muito também para procedimento e curso VIP, né? Eu tenho também que agradecer a todas elas, foram milhares já, né? E assim, o meu filho, eu falava pra ele desde o início, né? Porque ele tinha o quê? 13 anos, eu falava, filho, aprende pra você fazer. E ele é machista, ele não quis aprender, se ele tivesse aprendido... Ele tinha que ser modelo, gente, porque não tinha modelo na época, era ele o modelo, então tinha que fazer o alongamento de cílios nele. Ele quase morria de ódio. E assim, é engraçado. Pensa, o homem com os cílios. Aí assim, acabava o curso, finalizava, fazia a retirada, mas assim, era muito engraçado na época, ele ficava bravo. Aí a mulher queria tirar a foto ali do olho, ele ficava no nervo. Mas era só ele que tinha pra ser o modelo, como que eu ia fazer? Apoio familiar. Foi, exatamente. Obrigada, meu filho, você sofreu, né? Então, eu sempre, como eu havia falado, né? Eu sempre que eu posso, eu trago, né? Sempre eu pego alguém da família e tô lá ensinando. Eu sempre falo, olha que eu estou aqui de passagem, né? Então, aproveitem de mim enquanto eu posso dar. Então, o máximo que eu posso ensinar, cunhadas, né? Filhos... Meu esposo, eu sempre estou ajudando. Hoje, atualmente, eu posso dizer que o meu espaço, quem toma conta é minha nora, você minha é muito cunhada privilegiada mesmo. e o meu esposo. Começando a ficar assim. Eu já ajudei muita gente também, só porque hoje não mais. Eu ajudo na medida que eu posso. Hoje, eu vi uma coisa esses dias que eu acho que a gente tem que ser um pouco egoísta. Funciona da seguinte forma. Quando você só tem uma porta, você tem que ser um pouco egoísta. Porque você precisa pensar em você. Quando você tem várias portas, aí você pode pensar em você e nos outros. Por quê? Eu fazia antes o contrário, eu só tinha uma porta, eu pensava em todo mundo, ajudava todo mundo e eu era por último. Então hoje assim, eu priorizo minha carreira, priorizo o meu trabalho para depois priorizar qualquer coisa. Juro pra você. Não, claro, a gente tem que priorizar a carreira, né? Ver todo o processo. Primeira coisa é a carreira. Tenha essa visão profissional. E aí, voltando, como que você fez as primeiras prospecções, os primeiros Então, clientes? e aí eu cheguei, né, e ninguém me conhecia. E o início foi bem doído aqui. Eu falei, vou iniciar da forma que eu estou. Eu fui trabalhar para os outros, com 30 dias meu esposo falou, não, você tem muitos anos que atua na área, vamos abrir seu próprio negócio. Eu falei, mas eu não tenho, né, as cadeiras, como que eu vou montar um salão sem os móveis necessários? E por isso que eu falo que ele é importante, por quê? Porque ele me deu essa força de dizer, inicie como você está. Eu lembro que eu comprei umas cadeiras de fios, né, aluguei um ponto enorme, joguei umas cadeiras de fio, arrumei umas manicures, né, que amigas minhas, louvo a Deus por isso, porque me ajudaram muito no início. E aí eu contratei uma cabeleireira e eu tinha 3 manicures.
E o pessoal achava muito bom porque era um lugar que ela se sentia à vontade, né? Um estilo diferente, onde chegava, sentava na cadeira de fio, tinha aquele bate-papo, né? E eu comecei no meu jeito mesmo, né? O povo falava, nossa, a Maranhense trabalha muito bem, né? Vamos lá no salão da Maranhense. E eu me dedicava, às vezes, nessa época meu esposo ainda não trabalhava comigo. E às vezes eu ia até 10, 11 horas da noite trabalhando, minha filha muito pequena, nessa época eu tinha 4 aninhos, né? E eu falava, não, eu vou trabalhar e eu não tenho horário, eu vou trabalhar da forma que eu estou e é no boca a boca. Então eu sempre ali no boca a boca, um indicando para outra, né? Sempre me dedicando, eu sempre fui muito de conversar com o cliente, de ouvir o cliente. E eu acredito que esse jeito de atender, né, foi conquistando e cativando as pessoas. Eu acredito que tenha sido isso. E uma coisa, André, que eu observei é que a forma que você inicia, eu iniciei tudo muito simples, né? Eu lembro que eu estava num ponto onde chovia, a goteira estava ali pingando, às vezes quase na cabeça da cliente, eu escovando o cabelo. E eu lembro que uma pessoa, né, que hoje atualmente eu vivo no ponto dele, que é o seu Miguel, eu agradeço muito a ele por isso. Ele viu aquela minha situação, né, de eu estar iniciando e aquele ponto, né, goteirava. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Maranhense, você quer que eu construa um ponto para você montar seu negócio? Eu olhei para ele assim, eu falei, quero. Aí eu falei, você confia em mim? Ele falou, sim, eu acredito no seu trabalho e eu vou construir um ponto digno de uma pessoa como você. E eu pensei que era brincadeira. Com 33 dias ele me entregou esse ponto. Ele fez esse ponto do chão, né? E fez da forma, até a lâmpada de lá quem escolheu fui eu, a iluminação. E isso me chamou a atenção, né? Eu falei, nossa, ele tá acreditando em mim. E aí eu pude ir para um ponto melhor, né? Já tinha uma climatização, colocou ar-condicionado, a iluminação própria. E as coisas foram melhorando, a equipe, né, foi comigo. Então eu vi o seguinte, que quando as coisas são mais simples, você consegue conquistar um público maior. Quando você começa a melhorar, e pelo menos foi no meu caso, e começa a modificar demais, a colocar coisa muito chique, as pessoas elas temem, elas acham assim, agora ela mudou, agora ela tá cobrando caro. Então nesse início meu eu tive, é como se eu tivesse 100% do meu público e quando eu mudei de endereço, metade do público afastou. E aí me chamou a atenção aquilo, né? Porque foi colocado porta de vidro, a climatização, móveis novos e as coisas foram melhorando e aí eu vi que afastou. Eu falei, Jesus, e agora? E aí até eu conquistar, fui atrás dos meus clientes, eu falei, olha, o preço não aumentou, né? O mesmo preço, a gente só melhorou o atendimento e aí elas foram retornando. Hoje eu tenho 12 anos na mesma localidade, né? Tenho os mesmos clientes e eu louvo a Deus por isso, por quê? Porque eu acredito muito que o atendimento, né? O atendimento ele faz muita diferença. Né? Então, muitas vezes tem clientes que me esperam 30 dias. Eu tenho cliente. Né? A cliente fala, não, eu quero com você. Por mais que eu tenha uma equipe, né, comigo, eu tenho a cliente eles falam, de não, eventos. eu quero com você. Você conhece a cliente de eventos? Cliente de eventos? Ela só vai em você. Pra gente, como que é? A cliente de eventos só vai em você quando ela tem algum evento. Aí ela tem um evento, ela vai, mas é cliente de evento por 10 anos. Né? Vai de vez em quando, não é sempre, mas ela sempre vai lá, te indica e é a cliente de eventos. Elas são maravilhosas. E o mais incrível é que eu vejo o seguinte, quando você fideliza o cliente, tem uma conexão entre, né, o profissional e o cliente. E que conexão que é essa? Você já sabe o que elas querem. Exatamente. É incrível como você consegue fazer de uma maneira que elas ficam felizes. Não tem coisa melhor do que você conseguir entregar para esse cliente autoestima, né? Resultados, né? Resultados satisfatórios. As minhas clientes chegam lá muitas arrasadas. Assim, pra mim todo mundo é lindo. Pra mim, meu olho é ótimo. Todo mundo é lindo.
todo mundo tem uma beleza, algo bonito. Aí umas falam, ai, tô gorda, tô isso. Aí eu sempre falo, você é gordo, magro também sofre. Você é gordo, mas você tem um bumbum maravilhoso. Vamos melhorar isso, aquilo. Você não é feia, você é maravilhosa. Eu sempre elevo a autoestima, porque meus clientes são umas deusas. Meus clientes masculinos também. São todos lindos, não tem gente feia. Então eu acho assim que muito da gente assim, elogiar a pessoa, se ela tá pra baixo, ela já se eleva. E é importante vocês, principalmente vindo de vocês, né? Que são profissionais da área da beleza. Que trabalham com potencializar a beleza dos seus clientes. Então a gente tem que realmente quebrar. Eu tô falando muito tabu hoje, exatamente, né? A verdade nua e crua, é verdade. E a verdade nua e crua não existe um padrão de beleza. Não existe. Cada um é lindo do jeito que é. Cada um tem a sua beleza. Exatamente, o que a gente precisa desmistificar essa questão. Normalmente a gente tem aquele preconceito daqueles modelos. Aquilo lá não é a vida real, gente. Né? É muita gente fala assim, vamos fazer harmonização de glúteo, vamos fazer isso em você. Gente, eu não gosto, eu tô tranquila do jeito que eu tô, você tá entendendo? Claro, eu sei que eu posso melhorar, mas assim, eu tô tranquila comigo mesmo. Então, pra mim tá tudo certo. É igual algumas clientes, às vezes elas estão ali reclamando de uma coisa, eu falo, nossa, mas você já viu que bumbum lindo que você tem? Realmente, elas têm partes assim, eu acredito que sejam outras pessoas que tentam destruir a autoestima, porque não tem lógica, são mulheres assim maravilhosas, com potencial assim lá em cima, super empreendedoras, com a profissão no topo e se sente mal. E eu não deixo, se for cliente minha, não deixo não, vai lá pra cima. Eu sempre falo que a minha missão é isso, é tornar pessoas empreendedoras, né? E eu acho muito interessante porque assim, eu sempre falo, comece como você está, né? Não espere ter um bom lugar, um local adequado, não espere ter os melhores instrumentos, né? Não espere ser a melhor, busque ser a melhor. E tá com medo, com medo mesmo. Mas não espere, não fique esperando, porque eu não tenho esse material ou aquele. Faça da forma que você está, bem né? feito, com amor, bem carinho. Feito, tudo né? que é feito com amor e carinho vai pra frente, viu? E assim, sem falsidade também, né, gente? A gente tem que ser bem sincera. Eu sou bem sincera com meus clientes. Às vezes elas falam, eu falo, pra parar. Não é assim, não. Tem hora que a gente também tem que dar uma danadinha. Claro. E assim, a gente sinceridade, sabe? Não, claro. E é importante essa questão, né? Fazer a definição de excelência. Você fazer o máximo possível com os recursos que você tem em mãos. Né? Claro que a gente está falando do mercado de saúde estética, nós estamos falando que comece com o recurso que você tem, mas claro, sempre tomando cuidado com o seu paciente. Sim. Seguindo, né, todos os protocolos. Porque como diz processo. Intercorrência, ela pode acontecer, só porque a gente tem que saber solucionar a intercorrência. Isso. Até a gente teve no primeiro episódio, nosso primeiro episódio dessa temporada, falando sobre intercorrências e perícia na estética, que é um mercado que está em alto crescimento, né? Quem tiver assistir, a gente vai até colocar o link do episódio anterior. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado com o paciente, tá? Às vezes a gente quer crescer, quer alcançar os patamares de profissionais que são referência do mercado, mas comece dentro com o recurso que você tem e principalmente tomando cuidado com o paciente. A segurança do paciente, todos os conceitos em primeiro lugar. Até porque se você comete um erro no início, pode ser que você destrua a sua carreira já antes de alcançar os objetivos. Né? Eu sempre falo da questão. de anamnese. E eu sempre falo sobre a questão da biossegurança, né? Claro. Então eu acredito assim que quando você entende aquilo que você está fazendo, e quando eu falo comece da forma que está, é que medos eles sempre vão existir. Com né? certeza. Então muitas das vezes você está ali apta a executar tal procedimento, mas aquilo te barra, porque você tem medo. Hoje em dia tem como a gente trabalhar com parcerias, né? O que mais se encontra aí, né? As pessoas querendo ser parceiros uns dos outros. Então é uma grande oportunidade, né? Tem como você ser parceiro. E aí uma das coisas que eu prezo também é a questão de você se especializar, né? Claro. Então a especialização ela é sempre bem-vinda. A Claudinha parece que não é muito da parceria, né, Cláudia? Então, já tive várias, sabe? Mas cada um tem uma experiência. Hoje, assim, minhas parcerias são mais limitadas. Eu sei quem tem um coração bom e quem não tem, eu sinto.
Né? Mas Não, hoje assim, é existe... tranquilo, eu falo isso brincando, mas Né? assim, eu sempre tô disposta a ajudar. Igual tem muitas colegas que não sabem alguma coisa, liga, ajudo, tranquilo. Se eu preciso, eu também vou nelas, eu sei que elas vão me ajudar. Então, assim, eu acho que uma mão vai lavar na outra. Mas tem que ser as pessoas certas, porque as erradas... Isso, está Né? no lugar certo. Né? Exatamente. Procurar a parceria. Claro que a gente está falando de buscar parceria, mas não é qualquer local. Né, gente? Você tem que buscar primeiro uma parceria se for com uma empresa idônea, que já tem o seu nome, o know-how no mercado. Né? Se for uma parceria profissional, buscar uma parceria com alguém que você tem total confiança, né, Cláudia? Para a gente poder ter todo esse mercado. E o principal, que as duas têm em comum, estar sempre se capacitando. Né? Você falou, se não me engano, tem 30 cursos, né? Não, eu já tô fazendo Tem mais, né? mais de Porque, 30 cursos é porque de eu tô fazendo Você mais também já 4. eu É porque eu tô fazendo 4 no online. É porque eu tô fazendo 4 online, é porque eu até preciso de Eu horas até no aula. início, gente, a gente pedia aqui nos bastidores para que elas resumissem a questão do currículo de cada uma. Porque senão a gente ia ficar 30 minutos aqui falando só do currículo de ambas as nossas convidadas. E aí eu pergunto para vocês, como que foi a questão? Vocês falaram que vocês tiveram todo o início, boca a boca, fazendo todo aquele trabalho inicial para prospectar clientes. Como vocês fizeram a questão da fidelização do seu cliente? Como que vocês construíram essa fidelização? Até porque você comentou, né, doutora Cláudia, que você tem clientes aí há 5 anos, né? Que 9 você tem anos. 9 anos clientes fidelizados com você. Como que foi esse processo? O que você fez para fidelizar esse cliente? Eu acho que ser verdadeira. Eu acho que a verdade é acima de tudo. Olha, isso não fica bom, isso não é legal. Aí depois ela vai analisar, pode ficar chateada ali, mas isso é verdadeiro também. Não tem como você falar pra... A gente não tem como mudar algumas coisas, não tem como a gente ser falso, ser verdadeira. A gente pode fazer mimos também. O cliente ama mimo. Eu amo mimo, gente. Quem não ama mimo? Então, assim, é coisa assim que não traz gastos pra gente. E a cliente, eu tô até fazendo meus mimos de Natal, viu? Assim, é coisa assim mínima que a cliente pensa assim, nossa, você lembrou de mim? Você que fez? Então, é assim, essas pequenas coisas que a gente fideliza o cliente. Nossa, eu vi isso, lembrei de você. Não, com certeza. Quando as pessoas fazem isso comigo, eu fico, nossa, você lembrou de mim? Que legal. Assim, pelo fato de... Como que eu posso... Qual que é a melhor palavra, assim... de tratar bem, de... Criar relacionamento. Exatamente. Né? Criar relação com o conexão. Eu tenho conexão com meus clientes, e muita. Né? E principalmente a gente vive nesse mundo que é tão... falta tanta antipatia, né? Um mundo que está faltando antipatia entre o outro. Então é fundamental que você crie um vínculo, crie uma conexão com o cliente, entenda qual que é a necessidade que esse cliente tem, né? Eu acho que isso é o principal, o principal ponto para você fidelizar um cliente. Sim. E você, doutora Eide? Então. Nos fale sobre as suas ferramentas, as suas estratégias. Como a Cláudia já falou, né, eu acho que uma das principais, né, ferramentas é a sinceridade mesmo, é você falar o que deve, o que não deve, o que pode ser feito ou não. Né? Eu acredito que quando você explica para o cliente o que deve ser feito ou o que pode ser feito, isso vai gerar uma confiança, né? Exato. E quando o cliente ele aprende a confiar em você, as coisas fluem melhor. E eu sempre falo a questão do ser lembrado, né? Você ser lembrado é muito bom. Então, para todas as pessoas que estão iniciando ou que já estão no mercado de trabalho, eu sempre vou falar, né? Eu não canso de falar isso, que é você aprender a ouvir o seu cliente, entregar para ele aquilo que foi pedido, né? Porque uma das coisas que acontece, a maioria das vezes, o profissional ele não escuta o cliente, né? E ele já trabalha no automático. Então ele vai executando o trabalho e ele não escuta. Às vezes o cliente pediu algo e ele entrega outro. Então sempre ser sincero, entregar aquilo que o cliente está te pedindo, se possível, né? Outra coisa, a gente tem sempre que falar para eles que tudo é gradativo. Às vezes um resultado, cada organismo é de uma maneira que você tem, eu não tenho o mesmo resultado. Então depende muito de cada organismo, isso é interessante. Isso. E eu sempre falo, tanto para os meus alunos como para as minhas clientes, que é essa questão, sabe, de você ter essa conexão
ouvir bem, falar, ser sincero, tentar fazer o máximo possível daquilo que lhe foi confiado, né? Eu acredito que não tem como não ser sucesso. Qual que é a sua frase que você gosta de falar? Eu vou falar a minha. Antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Eu não sei de quem que é essa frase, mas eu falo isso pra todo mundo. É perfeita, porque se a gente não é um bom ser humano, atende a pessoa de qualquer forma, como que a gente vai ser um bom profissional se a gente não é uma boa pessoa? Com certeza. Né? Esse é o segredo. E tem muita gente que atende, principalmente nessa área da saúde, foca só na questão do retorno financeiro, né? Esquece que do outro lado tem o paciente que está buscando ali, tem o ser humano que está ali do outro lado. A gente aprende muito, né? E vindo para cá, inclusive, hoje uma aluna, né? Eu achei muito interessante. Ela tinha mandado uma mensagem e não tive tempo de responder e eu fui olhar hoje e ela falou assim, professora, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, e agora? Será o que é que vem por aí, né? Porque eu sempre me coloco à disposição do que eu puder ajudar mediante aos meus conhecimentos, está sempre ali ajudando elas, né? E às vezes, gente, são dúvidas assim do dia a dia ou coisas tão simples. E ela falou assim para mim, professora, eu tive um, como que eu posso dizer? Eu tive um trauma em relação a uma parceria que eu tive e hoje eu não estou conseguindo mais atuar no mercado da beleza. E eu atuo nessa área e eu queria saber da senhora o que a senhora tem para me falar. Como que eu inicio novamente? Por onde iniciar novamente? E aí, lógico que eu sempre acredito muito que às vezes Deus ele usa, né, palavras para que você conduza aquela pessoa, né? Eu acredito muito nisso. E aí eu dei algumas palavras, alguns posicionamentos, né, dentro da área da estética, como ela deveria estar atuando, como ela deveria estar, né, buscando ali um recomeço. E eu falei para ela, tenta fazer dessa forma. E aí eu vi o quanto ela ficou feliz, o quanto ela ficou agradecida. E assim, sabe, é muito gratificante. O meu público ele é muito diversificado em relação a pessoas, tanto do público masculino como pessoas. Eu tenho alunas de 16, né, 16 anos, eu tenho mulheres de 70 anos que me procuram, pessoas que agora mesmo o mercado, né, você viu que deu uma variada aí, pessoas que trabalhavam num segmento e hoje está entrando na área da estética e que às vezes por conta da idade fala, professora, eu não vou dar conta. E eu falo, não, você vai dar conta. Você vai dar conta porque eu estou do teu lado, porque eu vou te ajudar, tá com medo, né? Eu vou pegar mesmo na sua mão e eu vou te ensinar. E eu sempre falo, né, para os meus alunos, eu falo, você está com dúvidas, você está necessitando de ajuda, fala, né? Pede ajuda. Então, muitas vezes, os seus medos, eles te consomem porque você não tem coragem de falar. De perguntar, né? Se quando tem dúvidas. Então eu sempre falo o seguinte, que é muito bom quando você consegue ajudar o outro a se colocar no mercado de trabalho. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, vocês vão chegar mais além do que eu, né? Porque eu estou aqui como uma base para te colocar no mercado de trabalho e você vai voar muito mais. Eu tenho um monte de alunos. Então assim, eu sempre vou estar dizendo, é a minha frase, busque conhecimento, busque se especializar. Busque empresas, né, de confiabilidade, onde você sabe que você está fazendo cursos e que vai te colocar ali um embasamento, né, que dá para você conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então é isso que eu sempre falo, tanto para as minhas clientes como para os meus alunos, que também são clientes, né? Claro. Isso, ter essa responsabilidade, né, de estar fazendo uma mentoria com esse aluno, com esse cliente. E eu queria até estender uma outra pergunta. Como que vocês trabalham a questão dos resultados com o cliente? Porque a gente percebe que às vezes o cliente chega até vocês, às vezes ou ele está querendo um resultado fora da realidade, né? Que ele se inspira aí em às vezes tendências que estão na moda e muitas vezes ele não tem condição física de acompanhar isso. Como que vocês trabalham essa questão de resultado dentro da clínica de vocês? Eu falo que cada pessoa tem um resultado diferente, porque até mesmo ninguém é igual a ninguém. Então, assim, não é da mesma forma que eu obtive esse resultado, eu vou obter aquele, eu sou sincera. Porque
Porque assim, às vezes ela quer ali, ó, que eu descolo a celulite dela em uma sessão, coisa que eu consegui fazer com outra cliente. Eu falo, olha, da maneira que tá, não é possível, a gente tem que fazer mais sessões. Eu explico detalhadamente. Eu acho que uma boa ficha de anamnese, uma boa conversa, uma boa explicação pro cliente é o que faz eles dar confiança pra gente, né? E o respeito, né? Porque a gente é respeitado, né? Não, com certeza. Eu sempre falo assim, que as pessoas, elas se inspiram em você, né? Então, muitas vezes... Nossa, você falando isso inspira. Todo mundo fala assim, eu vim aqui só pra te ver por causa do seu Pilates. Eu falo, mas eu faço tratamento estético, eu não sou professora de Pilates. Mas pra você ver, puxa, né? Fica, olha, ela faz isso, que interessante. Vamos lá conhecer ela pra você ver. Coisas assim, do meu dia a dia, da minha vida pessoal, puxa outras pessoas. Por quê? Porque transmite uma energia boa, uma luz boa de Deus. Isso mesmo. E eu sempre falo o seguinte, sempre quando você tem algo a contribuir, sempre vai ser bem-vindo, né? Principalmente nessa questão. Então, assim, muitas vezes eu sempre vou falar para minha cliente o seguinte, o que você quer? Qual é o seu desejo? Seu intuito. Né? Qual é o seu desejo? Você me procurou através de quê e para quê? Eu sempre faço essas perguntas. Para quê, como, né? Então, e por quê? E aí, às vezes eu tenho uma clientela, né, que me procura muito sobre a tricologia, sobre a parte de cabelos, né, tratamentos aí capilares. E muitas das vezes eu vejo que a pessoa, ela tá ali não só por conta de um corte de cabelo, mas porque ela quer ser ouvida, né? Eu falo que agora eu sou psicóloga sem remuneração. Daqui uns 4 anos. Daqui uns 4 anos eu já vou estar atuando também, né, nessa área da psicologia. Então eu sempre falo o seguinte, que muitas das vezes as pessoas vêm, né, com patologias, né, com problemas ali que já está reverberando no corpo, que já está sendo demonstrado. E que muitas vezes ela só quer ser ouvida. Então eu procuro sempre escutar o coração da cliente. Outra coisa porque às vezes ela quer mudar a cor do cabelo, às vezes ela quer fazer mudanças radicais. E às vezes com uma boa conversa, né? Eu ouvir aquele cliente, às vezes eu até mudo. Né? Às vezes não era aquilo que ela queria, eu falo, então, e por que você não faz assim? Né? Então eu sempre vou atender o meu cliente de uma forma que ele seja único. Exatamente. De forma alguma eu vou atender o cliente fazendo cópias de outros clientes. Eu sempre vou ouvir o cliente, ver como que eu posso ajudar dentro daquela necessidade e assim criar um protocolo para aquele cliente específico. Eu acredito que isso que tem me colocado no mercado de trabalho, que tem feito com que as pessoas confiem no meu trabalho. Às vezes eu paro e penso assim, eu falo, Deus, será que eu mereço tudo isso mesmo? Né? Eu também nunca faço uma coisa só, sempre faço coisas mediante a tudo que eu passei do meu início até agora, e eu olhar o brilho do olho do cliente, o cliente falando assim, quando eu venho no seu espaço, você transforma vidas. Né? É porque isso a gente também, a gente não leva problema pessoal pro trabalho, né? A gente sempre tá sorrindo, a gente nunca tem problema, a gente sempre tá plena, né? Porque assim, se a gente vai atender um cliente, a gente vai todo pra baixo, ele vai ficar pra baixo, então sempre... Sorriso, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Alto astral, né, na verdade. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte, independente daquilo que você passe no seu dia a dia, colocou um jaleco, né? Eu amo jaleco, então assim, eu vivo de jaleco. Então assim, amo jaleco. E eu sempre falo o seguinte, imagina que esse jaleco é uma couraça. E que quando você chega no seu trabalho, o mundo pode estar desabando. As coisas podem estar de ruim a pior, mas se coloca na posição de profissional. Né? Porque muitas vezes a pessoa que está ali te esperando, muitas das vezes o problema dela está pior que o seu. Então, às vezes você consegue encontrar meios que você vai ajudar aquela pessoa e você sai melhor, porque a gente aprende com o cliente, né? E também com nossos alunos. Né? O dia a dia é uma escola de aprendizagem. E outra coisa, muitas vezes ela vai lá procurando um procedimento e acaba fazendo
todos, N procedimentos. Por quê? Porque você mostra um caminho para ela ali, ó, e ela vai indo. Pelo caminho que você determina ali do seu protocolo personalizado para ela. Sabe uma coisa interessante? Que eu, assim, no meu mundo, eu falo que no meu mundo de profissionalismo da área da estética, o que mais me chamou a atenção, André e Cláudia, é o público masculino nessa área. Eu tive... Por quê? Assim, porque eu tive uma experiência muito, eu falo que fantástica. Eu tive alunos na área da massoterapia, sabe? Como, por exemplo, pessoas que são sargentos, né? Da área aí, dessa área de segurança. Eu tive pessoas que quis ir para a área da massoterapia, outras que quis ir para a área da depilação. Imagina enfermeiros, né, querendo ser depiladores. E foi muito mágico, sabe? Eu dar curso para pessoas dessa área e que é totalmente diferente. E às vezes a pessoa fala assim, mas existe, né, campo e público que vai querer ser atendido por homens? Sim, eu tenho alunos hoje atuantes na área da estética, na área de massoterapia. Eu tenho alunos atuantes na área de depilação, né? Depilação íntima, que depila tanto homens como mulheres, e eu acredito que isso é quebrar paradigmas, né? Que as pessoas, isso, as pessoas elas acham que só mulher atende mulher e vice-versa. Assim como hoje, né, eu falo que as minhas turmas, uma das coisas que eu mais acho interessante é quando eu estou ministrando cursos na área corporal e eu coloco ali uma sessão só para homens. Homens homens recebendo massagem, homens sendo depilados, né? E as alunas falam, nossa professora, mas vai vir modelos do público masculino? Eu falo, sim, por que não? Você tem um pai, tem um filho, tem um esposo. E se eles precisarem do seu trabalho? Você vai passar para outra pessoa? Não. Então aprenda, né? Então eu acredito muito assim que a gente tem que pegar esse público e ensinar para eles que hoje as coisas, não só homens como mulheres, têm a capacidade de se atualizar e de trabalhar nesse mercado da estética. Claro. Eu falando de novo a palavra tabu, quebrando esse Quebrando episódio, tabus. a gente quebrou todos os Total. tabus aqui, total. Isso. Né? Primeiro com relação ao preconceito, que muitas vezes a gente até vê dentro da estética, às vezes pessoas com preconceito com relação à depilação, essa parte da estética básica, que é um preconceito totalmente, né, não vou usar até uma palavra forte, me desculpem, ridículo, né, que você pode ter altos retornos Com certeza dentro dessa área. Eu Não, tenho é clientes importante. homossexuais e de maneira alguma eles desrespeitam. Claro. Eles ficam tranquilos. Eu tenho clientes homens, de maneira alguma eles me Isso, desrespeitam, não porque tira- eu sou a profissional. Claro. Eu tô ali fazendo meu trabalho. Claro. Sem Não, e mais. E aí, sabe o que, assim, que me não chamou? existe diferença, né? O que me chamou mais atenção agora, por último, agora essa semana, é um curso para barbeiro de design de sobrancelha. Foi encantador, sabe? Então, assim, são públicos Os homens estão totalmente fazendo diferenciados e que cada dia está buscando. Isso. E Sabe? são dois pontos engraçados, né? Tanto para quem realiza o procedimento, que muitas vezes era um tabu que somente mulheres poderiam fazer esse tipo de procedimento, que é totalmente errado e fora de moda. Tem homens que estão trabalhando com isso. E também em receber o tratamento, né? Sim. O homem hoje, cada dia que passa, ele está mais vaidoso, até porque a sociedade exige que a gente tenha uma boa imagem. Cuidado, Então né, o homem também, tem né? que ter todo o cuidado. Antigamente existia um certo preconceito, né, do homem fazer sobrancelha, o homem fazer qualquer tipo de procedimento estético. Mas né? E procedimento hoje é totalmente estético hoje é autocuidado também. claro. Sim. Hoje assim, isso é um tabu que foi quebrado, então é extremamente importante que as pessoas tenham essa visão, né, que acabem com esse tipo de preconceito, Sim. né? E aí eu queria perguntar mais um ponto para vocês. O que vocês vislumbram, vocês que estão aí inteiradas no mercado, o que vocês vislumbram para o mercado de estética no futuro? Quais são os principais procedimentos que estão na moda? O que vocês identificam? O que o público de vocês estão mais propensos, estão buscando hoje? Eu acredito que seja harmonização corporal e facial.
tá assim alavancado e cada dia que passa os resultados estão sendo assim perfeitos. Então assim, eu acho que é um mercado que vai por muito tempo ainda, viu? Ficar na alta por muito tempo. Harmonização facial e corporal. Porque na verdade corporal é mais recente, né? Harmonização de glúteo, tem harmonização de seios também, já tem as enzimas para definição abdominal e N coisas, né? Então assim, eu acho que essa aí vai se estender por muito tempo, viu? Entendi. E na sua área? Eu acredito que não só corporal e facial, mas eu tenho visto uma grande Capilar, procura, né? na região, nessa área de capilar, né? Calvície, na área de tricologia, na área também, as questões também terapêuticas, eu acredito, tem ganhado cada dia mais, Verdade. né? Tem tido uma procura e uma busca por essas questões de terapias, né? Tanto terapia alternativa, tanto para a região corporal como capilar e facial, nós temos, né? Então, assim, as indústrias, cada dia elas estão se adequando, né, a essa busca, tanto para qualidade, eu sempre falo que tanto para tratar aí a questão emocional como a questão física mesmo, né? Então sempre está tendo aí. Hoje o mundo tá doente emocionalmente. Eu falo que os dermocosméticos, eu acho né? que essa área de capilar, talvez eu esteja errado, me corrija se eu estiver errado, foi uma das áreas que mais evoluiu, né, dentro da estética. Eu não sou tão velho né? assim, eu lembro que quando eu era criança, a pessoa começava a ter calvície, não tinha tratamento. Ou era peruca, né? Que ele usava, tinha que usar peruca, ou o tratamento era muito caro, fora da realidade. Hoje você já vê, né? Várias técnicas bem populares, né? Você já tem, isso é muito bom. Tem muitos tratamentos. E sem contar também que a gente tem que ver essa questão aí psicológica, né? De patologias. E Autoestima baixa deixa a pessoa com depressão também, sabia? E sem contar que sempre vai aí tá atingindo a questão capilar, né? Uma das mais, da maioria, né? Devido a esse novo visitante que a gente temos, né? Que é o Covid. É o visitante Covid. Está tendo, né? Teve e capilar. ainda está tendo muitas questões aí de queda capilar, né? As alopecias. Então, assim, existe vários tratamentos, tanto tratamentos com dermocosmético, como tratamentos injetáveis, né, como implantes. Então, hoje em dia ficou bem mais tranquilo para se tratar da questão de capilar, né? O benefício também. Mais acessível, com certeza. Hoje isso é muito sim, o conhecimento, né? Hoje nós temos, né, estudos aí na área da tricologia, na área das terapias. Então, assim, é muito interessante. É uma área, assim, enorme e que é muito bonita, né? Claro. E a gente vê aí até crianças, né, com problemas de patologias aí do couro cabeludo. Então, assim, não é só para... Antigamente a gente ouvia falar em adultos, né? Claro. Hoje nós temos crianças com casos. Nossa, interessante. Homens, mulheres, crianças. Eu já não fui o foco do capilar, então eu sei pouco. A minha vida inteira foi capilar, né? Eu tenho 22 anos que atuo nessa área. Então, assim, é muito interessante. Cabelo eu não dou conta de cuidar do meu. Mas cada um gosta muito gosta perfil, de né? isso, É exatamente. muito amplo, né? E meninas, aqui a gente tem uma pergunta, que a gente brinca que é a pergunta de 1 milhão. Essa pergunta é uma dica, né? Aproveitando aí, sugando toda a experiência que vocês têm no mercado, tanto quanto profissional, né, de atendimento, quanto na área da docência. O que vocês poderiam dar de dicas para o nosso público? Para aquele profissional que está começando, ou para aquele profissional que quer uma recolocação no mercado, né, que está meio que estagnado, que é uma dica ali para evoluir profissionalmente. Então, dá o primeiro passo, porque a primeira coisa que ele tem que fazer é dar o primeiro passo. Se ele não der o primeiro passo, ele vai continuar estagnado. E não ter medo, confiar em si mesmo e aceitar críticas, porque crítica todo mundo tem. Então, assim, deixar entrar no ouvido, sair no outro, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque é a prática que leva à perfeição. Não tem outra forma de levar para perfeição se não for praticando. Então, a minha dica de milhões é falar para a pessoa, né, para quem tem interesse. Eu sempre falo o seguinte, que ninguém nasce pronto, né? Vai ver, como a Cláudia fala,
vai vir as críticas, sim, vai vir o preconceito, sim. Nada é perfeito, mas a gente tem que tentar, né? Jamais ficar estagnado, parado ou achando que não tem uma idade adequada. Eu falo que não existe idade para você dar o primeiro passo. Desde que tenha o desejo dentro de você. Deus né? não coloca nada no nosso coração que a gente não é capaz. Com certeza. Né? E eu falo assim, eu sou muito defensora das mulheres, né? Assim, em relação de procurar algo para fazer e que esse algo seja algo que te dê liberdade e qualidade de vida. Então eu sempre falo, mães, se você quer, né, ter a oportunidade de estar mais próximo dos filhos, de estar mais próximo do seu esposo, né? Porque eu vejo que cada dia a gente tem se consumido mais em trabalhos, em tarefas. E eu sempre vi e vejo na estética, né, como empreendedora, eu sempre vou ver essa oportunidade de você fazer seu horário, de você ter agenda, de você se programar, né? E eu falo assim que a estética é como um bolo. E eu falo que ela tem várias fatias e que você pode escolher a fatia que você quer, né? Tanto para executar, né, como para você direcionar outras pessoas. Exatamente. Então, muitas vezes você pode executar, como você pode ter uma equipe, né? E hoje o empreendedorismo dentro da área da estética, ele é muito bem-vindo, né? E eu sempre vou falar, comece, né? Dê o primeiro passo, não se preocupe sobre idade, sobre se você não está no seu momento adequado, pouco, né? mas inicie, né? Eu falo que o momento oportuno é o seu primeiro passo. A gente nunca vai ter lá, né, um cavalo branco passando na sua porta para você pular, ou então milhões ali para você iniciar seu negócio. Então, se tem algum desejo de ser empreendedora ou de até mesmo de iniciar, né, nessa área da estética, procure algo que te motiva, que te deixa feliz e que ao mesmo tempo você ganha dinheiro. Acredito que na estética vai ter várias áreas que uma delas vai te encantar. Com certeza. Com certeza. É uma dica que eu sempre falo para o nosso público, né? Para você se tornar uma grande profissional, é necessário que você se torne uma pessoa obcecada por conhecimento. Sim. Né? E às vezes conhecimento não é só participar de um curso, de uma pós, é você se inteirar no meio em que você quer atuar profissionalmente. Então participe de workshops, assista o nosso podcast, né? Veja a experiência, que provavelmente vivenciando esse mercado vai aparecer dicas, você vai poder identificar as oportunidades que esse mercado tem. Porque às vezes, normalmente, né, a maioria das profissionais vão por o mesmo caminho e esquecem que o mercado é muito amplo. Tem vários outros nichos de mercado que você pode atuar e você pode ser exclusiva, né? Você consegue ter ali um mercado. Como a própria Claudinha falou no início, citou, a questão dela ser existiam 7 profissionais, né? Na época que fazia os cílios e você era uma das 7. Então você tinha um baixo índice de concorrência. Exatamente. Ali você pôde prosperar dentro do seu... Hoje. Né? Você pôde prosperar, mas você identificou essa janela de oportunidade. Mas como que você enxergou isso? Você estava vivenciando? Lá do baixo. Você estava vivenciando, estava participando. Eu sempre estava falo no workshop, estava vendo cursos, né? Ninguém nunca começa do topo. A gente sempre começa lá embaixo e vai subindo gradativo. Quem começa do topo de uma vez está errado, tem alguma coisa errada. E eu sempre falo sobre a questão, meninos, de vocês iniciar sim com esse embasamento, buscar conhecimento sim, né? Mas você sempre lembrar de onde você veio. Porque muitas das vezes, a maioria, elas inicia, né? E às vezes se perdem pelo caminho, porque não traça ali, né, aonde quer chegar. Então, onde você quer chegar, quem você quer ser, seja a melhor naquilo que você faz. E como ser a melhor naquilo que você faz? Busque se destacar da sua forma, né? Não é você pegando receitinhas, não é você copiando e colando as pessoas, mas sim você tendo criatividade. O que eu posso fazer de melhor na vida do outro, que isso vai me render, né, me gerar lucros, e que ao mesmo tempo eu posso estar ajudando o próximo. Claro.
Então eu sempre vou dar essa dica, né? Eu sempre vou estar falando, porque muitas vezes você esquece de onde você veio, começa a atropelar as coisas. Eu vejo muitos profissionais falando, eu tenho 30 anos de mercado, eu não preciso fazer especialização. Assim como tem pessoas que falam assim pra mim, eu acho até engraçado, pra que tanto diploma? Pra que tantos estudos? Né? Pra que tanto isso, pra que tanto aquilo? E eu sempre falo, a nossa vida, ela sempre tem que estar sendo atualizada em qualquer aspecto, em qualquer âmbito, né? Então, principalmente na área da estética, que ela nunca para, né? Inovação todos os dias. E eu sempre vou falar o seguinte, busque conhecimento, busque se aperfeiçoar, né? E hoje em dia, com a rede social, tá aí, né? Então, cada dia tem uma novidade pra gente estar atuando nesse mercado. Não, com certeza. Né? A gente tem até um ditado dentro da administração que é o seguinte, pense globalmente e haja localmente. Né? Pense global, busque exemplos que estão dando certo, Sim. Identifiquem a referência do seu mercado, mas aplique dentro da sua realidade. Não adianta às vezes você querer fazer um investimento alto, quanto você viu o seu colega de profissão, sendo que você não consegue. É aquele ditado, né? Não pode dar um passo maior do que a perna. E é fundamental que você tenha essa visão de estar sempre identificando o que está à sua volta, quem que são as referências e aplicando no seu dia a dia profissional, até para você conseguir evoluir na sua carreira, né? Meninas, vocês viram tanto que passou rápido? Passou. Foi muito rápido. Muito bom, né? Mas tudo que é bom passa rápido, né? Mais uma vez eu queria agradecer vocês, eu queria passar a palavra para cada uma para se despedir do nosso público. Obrigada, né? gente. Eu só tenho que falar o seguinte, nunca desista dos seus sonhos. Vai lá, amiga. Muito bem, então, obrigada, pessoal. Eu sempre vou trazer para vocês a ideia de que a gente nunca pode desistir, né? E mediante as dificuldades, nunca desista. Sempre vá atrás daquilo que você quer, que com certeza vai ser sucesso. E conexões, a gente tem que se conectar com pessoas, porque é através das conexões que a gente consegue ir muito mais além. Não, que bom. Né? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Tanto a doutora Eide Oliveira quanto a doutora Cláudia Oliveira. Combinam, né? Você viu? Você viu? Eu queria agradecer vocês, agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Mais uma vez eu peço o apoio de vocês. Tanto se estiverem assistindo pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, marque o sininho de notificações, que é fundamental o apoio de vocês. E quem está assistindo pelos players, né, de streaming, por favor, compartilha com a família, compartilha com os amigos, porque dica boa é dica compartilhada. E eu quero muito pedir o apoio de vocês. E muito obrigado, valeu, continua nos acompanhando, que a gente vai sempre trazer conteúdo para engrandecer e para que vocês apliquem no dia a dia profissional de vocês. Valeu, gente, muito obrigado.